A maioria das pessoas acha que manter um motor vivo e saudável custa centenas de reais todos os anos. Você ouviu dizer que é complicado. Você ouviu dizer que só um profissional treinado consegue fazer direito. Mas a verdade, custa R$2, leva 5 minutos. E as oficinas gastaram milhões de reais para garantir que você nunca descobrisse isso. Até agora. Pensa na última vez em que você ficou sentado na sala de espera de uma oficina. Pensa na prancheta que colocaram na sua mão. Pensa no valor lá embaixo, no fim da folha. E agora se pergunta com sinceridade: será que aquilo tudo realmente precisava ser feito? Porque existe um líquido agora mesmo na prateleira de qualquer loja de autopeças, ferragem ou mercado de bairro no Brasil, que faz uma coisa de que o seu motor precisa desesperadamente. Uma coisa pela qual a oficina cobra de você 200, 300, às vezes 500 reais para imitar. E isso custa R$2. Não 200. R$2. Dinheiro do tipo que você deixa no balcão sem nem pensar. Fica aqui. Porque o que eu vou te mostrar agora é a parte que deixa qualquer oficina profundamente desconfortável. Isso não é truque. Isso não é boato de internet. Isso é algo que mecânicos de verdade no Brasil praticam em silêncio há décadas. Os mecânicos que realmente consertam as coisas com as próprias mãos todos os dias. Não os que ficam atrás de uma mesa preenchendo ordem de serviço. Estou falando dos que mantêm motores funcionando muito além do ponto em que qualquer um acharia possível. O motivo de você nunca ter ouvido falar disso não é porque não funciona, é porque funciona bem demais. Um setor que ganha bilhões com a sua confusão não sobrevive quando você tem uma resposta de R$2 na mão. Então deixa eu te entregar essa resposta. Tem um mecânico no interior de São Paulo que faz isso desde o começo dos anos 90. O nome dele não importa. O que importa é o que ele dirige. Ele roda com um caminhão a diesel que está em atividade há mais de 30 anos. O mesmo motor, sem retífica grande, sem reconstrução. A frota de entregas dele chega, em média, a quase o dobro da vida útil da média nacional. Ele nunca pagou por uma limpeza de motor em concessionária, e a única diferença entre ele e cada motorista, que já deixou R$500 numa oficina, é que alguém contou para ele que esse líquido existia. Essa é toda a diferença, simplesmente saber. Agora deixa eu te explicar o que está realmente acontecendo dentro do seu motor neste exato momento. Porque quando você entender isso, a solução de R$2 vai parecer totalmente óbvia. E você provavelmente vai até ficar um pouco irritado de tão claro que isso é. O seu motor tem centenas de peças metálicas em movimento. Elas se movem rápido. Elas se movem o tempo todo. Toda vez que você dirige, essas peças estão esfregando umas nas outras em velocidade absurda. Agora pensa no que acontece quando duas coisas duras ficam se atritando sem nada entre elas. Elas se desgastam, devagar, mas sem parar, todos os dias. Pensa numa dobradiça de porta. Se você nunca passar óleo numa dobradiça, ela começa a chiar, depois fica dura. Depois, um dia, quebra. O seu motor funciona do mesmo jeito. A diferença é que essa dobradiça está se mexendo milhares de vezes por minuto e o dano é invisível até o dia em que deixa de ser. O óleo do motor deveria proteger contra isso. E protege, quando está novo e limpo. Só que o óleo não fica novo para sempre. Ele suja. Ele engrossa com carbono velho e com partículas minúsculas de metal que foram se soltando do seu motor ao longo do tempo. E à medida que ele suja, vai ficando menos eficiente na única função que deveria cumprir. As peças que precisam de proteção passam a receber menos proteção. O desgaste aumenta. O dano vai se acumulando em silêncio, onde você não consegue ver. E essa é a parte que deixa qualquer oficina profundamente desconfortável. O que o seu motor realmente precisa, o que resolve esse problema na raiz, é uma limpeza, uma lavagem interna. Algo que entre ali e arraste toda aquela sujeira velha acumulada antes que ela cause um dano permanente. As oficinas sabem disso. Sempre souberam. E elas fazem isso para você, por R$200, às vezes mais. Elas colocam a solução profissional delas, com marca bonita no rótulo, deixam o motor funcionar um pouco, drenam tudo e te entregam a conta. E você paga, porque não sabe mais o que fazer. Mas aqui está o que elas não te contam. A solução que elas usam não é complicada. Não é exclusiva. Não exige máquina, elevador ou certificação. Ela exige um frasco e cerca de 5 minutos do seu tempo. O ingrediente ativo que faz a limpeza de verdade naquele procedimento chique de oficina é algo que você pode comprar agora mesmo por R$2 em qualquer loja de autopeças ou material de construção. Todo o resto do preço que você pagou foi teatro, um ambiente profissional, um uniforme, um papel dizendo que o seu carro foi revisado. O produto químico que realmente faz o trabalho custa R$2. Sempre custou R$2. É quase ofensivamente simples. O que você está procurando se chama aditivo de limpeza interna do motor. Simples e direto, sem marca especial, sem versão premium, só o frasco básico, comum. Aqui no Brasil muita gente chama de limpa motor ou flush de motor.
E é exatamente isso que ele faz. Ele enxágua o motor por dentro. É um solvente leve que afina e solta a borra velha e os depósitos que foram se acumulando dentro do motor com o tempo. Pensa como um detergente cortando a gordura grudada numa panela. O seu motor está com gordura nessa panela. Isso aqui é o detergente. Você coloca, deixa agir por alguns minutos e ele solta tudo o que estava ali endurecido, entupindo as passagens de óleo e cobrindo as paredes internas do motor. Quando essas passagens estão limpas, o óleo novo consegue chegar de verdade a cada ponto aonde ele precisa chegar. Quando as paredes do motor estão limpas, o óleo adere do jeito certo e faz o trabalho dele. Quando tudo está desobstruído e corretamente lubrificado, essas peças metálicas param de raspar metal nu contra metal nu. O desgaste cai de forma brutal. O motor trabalha mais frio, trabalha mais silencioso e dura muito mais. Anos, não semanas. Anos. Numa concessionária, esse mesmo resultado costuma custar no mínimo uns R$800, e às vezes chega perto de 1.200 quando tentam te empurrar o pacote completo de revisão. Normalmente, recomendam isso a cada 50 mil quilômetros. Se você roda uma média normal, isso dá mais ou menos uma vez a cada 2 anos. Ao longo de 10 anos dirigindo, estamos falando de algo entre R$4.000 e R$6.000 por uma coisa que você mesmo poderia fazer por cerca de R$15 no total. Se você chegou até aqui, já entende mais sobre o que o seu motor realmente precisa do que muita gente que dirige há 30 anos. Agora deixa eu te mostrar exatamente o que fazer. Eu quero que você repare como isso é simples. A primeira coisa que você precisa fazer é encontrar o produto. Você vai procurar um aditivo de limpeza interna do motor, um flush de motor. Dá para achar em qualquer loja de autopeças, em qualquer casa de ferragens que tenha seção automotiva. Até em algumas grandes lojas de variedades isso aparece. Você não precisa de uma marca específica. O que você procura é a versão básica, a com o rótulo mais simples. Geralmente vem numa lata pequena ou num frasco pequeno. O preço costuma ficar entre R$8 e R$15. Esse é o orçamento inteiro. Esse é o custo total disso. Agora olha para o seu óleo. O óleo que está no motor neste momento. O ideal é fazer isso logo antes da troca de óleo. Esse timing importa, porque a ideia toda é justamente colocar o flush, deixar ele agir e depois escoar tudo junto com o óleo velho. Você não vai colocar isso em óleo novo, vai colocar no óleo velho, bem antes de esse óleo sair de qualquer jeito. Então a sequência é a seguinte: você adiciona o flush de motor ao óleo que já está no motor, usando a tampa de óleo na parte de cima. É a mesma tampa que você abre quando vai completar óleo normalmente. Você despeja o frasco inteiro. Depois, liga o carro e deixa em marcha lenta. Você não vai sair andando com ele, vai só deixar funcionando. 5 minutos. Só isso. 5 minutos com o motor em marcha lenta enquanto esse líquido circula por todas as galerias e faz o trabalho dele, soltando os depósitos antigos, dissolvendo a borra, limpando as paredes internas. Depois de 5 minutos, você desliga. Aí faz a troca de óleo exatamente do jeito que sempre faz. Escorre o óleo velho. E tudo o que o flush soltou sai junto com ele. Você está removendo anos de acúmulo num único passo simples. Depois coloca o óleo novo normalmente. Fecha a tampa. Pronto. Custo total: R$15. Tempo total: 15 minutos contando a troca de óleo. Sem mecânico, sem agendamento, sem sala de espera, sem papelada. O mecânico de Munique faz isso absolutamente toda vez, antes de colocar óleo novo em qualquer veículo dele. Toda vez. Sem exceção. Ele não viu isso na internet. Alguém mostrou para ele, um mecânico mais velho, que já fazia isso desde antes de oficinas virarem o que são hoje. Antes dos pacotes de serviço, dos adicionais empurrados no balcão e dos intervalos recomendados pensados mais no seu bolso do que no seu motor. Aquele mecânico mais velho entendia uma coisa simples. Motor limpo dura, motor sujo não dura. E limpar custa quase nada. As caminhonetes desse motorista rodam, e rodam, e rodam, enquanto todo mundo em volta está lidando com problema de motor com 100 mil ou 110 mil quilômetros, os veículos dele passam dos 320 mil, sem aquele tipo de desgaste interno que faz oficina esfregar as mãos de satisfação. Fica aqui. Porque o que vem agora é a parte que ninguém no setor de reparação quer ver estampada em lugar nenhum. As oficinas que te cobram R$800 por esse serviço sabem exatamente o que tem dentro daquele frasco. Elas compram o mesmo produto básico. Colocam num recipiente profissional, com um rótulo profissional. Cobram um preço profissional. E depois te devolvem a mesma coisa que já era sua, só que com o motor limpo por dentro. O mecânico que passou 4 minutos sob o capô com um funil e um frasco de R$10 fez exatamente a mesma coisa. O resultado é idêntico,
O custo não é. Isso não é nenhum segredo novo, isso é conhecido na cultura de oficina há décadas. Quem realmente conserta carro para viver, e não quem só preenche ordem de serviço e monta orçamento, sempre soube que o básico funciona. Que você não precisa da versão enfeitada. Que o motor não sabe nem se importa se o agente de limpeza veio de um kit da concessionária com marca famosa ou de uma latinha barata da prateleira. Ele só precisa que o serviço seja feito. Pensa no que isso realmente significa. Um frasco de R$10 que prolonga a vida do seu motor por anos, para um setor que movimenta bilhões em problemas de motor, intervalos de manutenção e consertos que vão se acumulando um em cima do outro. O modelo inteiro depende de o seu motor se desgastar numa velocidade previsível. O modelo inteiro depende do acúmulo de depósitos, do desgaste se somando, daquele dano lento e invisível que, mais cedo ou mais tarde, vira um problema visível e caro. Esse frasco de R$10 interrompe esse modelo. É por isso que oficinas passaram tanto tempo mantendo isso em silêncio. Porque um cliente que gasta R$15 2 vezes por ano não precisa gastar R$800 num serviço de limpeza interna. E um cliente com o motor limpo e protegido não aparece com 100 mil quilômetros, trazendo aquele tipo de desgaste que abre caminho para reparos muito maiores. O motor do seu carro se desgasta em camadas. Cada camada de sujeira abre caminho para o problema seguinte. Motor limpo significa menos camadas. Menos camadas significam menos problemas. Menos problemas significam menos idas à oficina. E menos idas à oficina significam menos dinheiro para quem montou um negócio inteiro em cima do seu motor se acabando na hora certa. As oficinas sempre souberam disso. Toda vez que você ficou sentado naquela salinha de espera e pagou aquela conta, eles sabiam. Toda vez que colocaram a prancheta na sua frente e apontaram para o item de limpeza interna do motor, eles sabiam exatamente o que tinha naquele frasco e quanto aquilo realmente custava. E não disseram nada, porque o fato de você não saber valia centenas de reais para eles a cada 2 ou 3 anos. Agora multiplica isso por cada dono de carro no país que nem imagina que isso existe. Dá para entender por que gastaram milhões para manter isso em silêncio. Dá para entender por que isso nunca chegou de verdade ao grande público. Do jeito que estava, era lucrativo demais. Mas agora você sabe. E isso coloca você na mesma posição daquele mecânico nos arredores de Munique. Você não precisa do pacote de serviços. Você não precisa agendar horário. Você não precisa ficar numa cadeira de plástico sob luz branca de oficina ouvindo alguém explicar por que o seu carro precisa de coisas que vão arrancar um dinheiro que você não estava planejando gastar. Você precisa de um frasco de R$10 e 15 minutos. É sinceramente só isso. O setor criou um muro em volta dessa informação e cobrava das pessoas só para chegar perto da porta. Você acabou de contornar esse muro de graça. O seu motor está funcionando agora, ou vai estar daqui a pouco. E, em algum lugar lá dentro, os resíduos estão se acumulando. Restos de óleo velho estão engrossando nas superfícies. As passagens estão ficando um pouco mais obstruídas. O dano é silencioso, é invisível. Mas está acontecendo todos os dias em que você dirige sem fazer isso. Um frasco, uma vez, antes da sua próxima troca de óleo. Essa é a intervenção. É só isso. R$10 entre você e aquele tipo de desgaste no motor, que vira uma conta de oficina capaz de embrulhar o estômago. Se este vídeo acendeu uma luz para você, compartilhe-te agora. Não amanhã, agora. Porque alguém na sua vida já está se programando para a próxima troca de óleo e não faz ideia de que isso existe. Alguém está prestes a marcar um serviço e entregar R$1.000 por algo que poderia fazer por 15. Cada compartilhamento coloca isso diante de alguém que ainda está pagando caro por uma coisa que deveria custar quase nada. Esse é o ponto de compartilhar. Não é visualização, não é número. É só a chance de aquela pessoa da sua vida que confia na oficina porque não conhece a alternativa, finalmente passar a conhecer. Inscreva-se, porque o próximo vídeo fala de algo tão escondido quanto isso. É sobre o que o seu sistema de combustível realmente precisa e por que o serviço de limpeza dos bicos injetores na concessionária é só outra versão exatamente da mesma história. Se você tem carro e abastece com gasolina, vai querer ver esse vídeo antes da próxima revisão, porque o valor daquela nota de serviço vai parecer muito diferente depois que você souber o que sabe agora. R$10 em toda a troca de óleo. É isso. Esse é o segredo inteiro que eles gastaram milhões tentando esconder de você.